Olá, boa noite. Papa diz na catequese que a gula é a loucura do ventre e que o caminho é a sobriedade. Francisco pede oração pelos que sofrem com os horrores da guerra e às autoridades que encontrem caminhos para semear a paz. Bispos do Equador publicam nota chamando o povo à paz e à unidade. Cerca de 30 mil conselheiros tutelares tomam posse hoje em todo o Brasil. Preço mais baixo anima consumidor e faz crescer o consumo de carne vermelha. Estudo revela que uma simples caminhada de 10 minutos reduz o desejo de fumar. Capital Mariana da Fé, Santuário de Aparecida registra aumento no número de peregrinos em 2023. E no Ceará, seminaristas participam de retiro nacional. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Comer além do necessário para se alimentar é gula, que pode gerar outros males ao organismo. Este foi o assunto do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira no Vaticano. Ele também pediu oração pelos povos que sofrem com a guerra e para que as autoridades encontrem caminhos e sejam semeadores da paz no mundo. Na segunda catequese do ano, o incansável apelo por paz. Com preghiera alla cara popolazione ucraina. Rezemos pela população ucraniana e por tantos que sofrem o horror da guerra na Palestina, Israel e em outras partes do mundo. Pedimos que o Senhor cultive a semente da paz. Il seme della pace. O pecado da gula foi o tema abordado hoje no ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. O Santo Padre citou alguns trechos bíblicos, como a passagem das bodas de Caná. De acordo com Francisco, ao transformar água em vinho, Jesus revela a sua simpatia pelas alegrias humanas. Lembrou também que Cristo muitas vezes sentou à mesa com os pecadores, demonstrando o desejo de comunhão com pessoas que todos rejeitavam. Ao recordar que o cristianismo não contempla a distinção entre alimentos puros e impuros, o Papa falou sobre a atenção que devemos ter com a alimentação. Ha un rapporto, una relazione non ordinata con il cibo. Guardame come mangia. Quando uma pessoa tem um relacionamento desordenado com a comida, come apressadamente, com vontade de se saciar, mas nunca está satisfeita, é escrava da comida. Esclavo del cibo. O pontífice lembrou que a relação que Jesus estabeleceu com a alimentação deve ser redescoberta e valorizada, especialmente nas sociedades do chamado bem-estar, onde se manifestam alguns distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e obesidade. Si tratta di malattie spesso dolorosissime. São doenças muitas vezes muito dolorosas, que estão principalmente ligadas aos tormentos da psique e da alma. Como Jesus ensinava, não são os alimentos que fazem mal, mas a relação que temos com eles. Non è il cibo in sé, ma la relazione che noi abbiamo con esso. Segundo Francisco, os padres chamavam o vício da gula de gastrimagia, termo que pode ser traduzido como loucura da barriga. Afirmavam que este era um vício inserido em uma de nossas necessidades vitais, como a nutrição. Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre. Eis então o grande pecado, a fúria do ventre. Renunciamos ao nome de homens para assumir outro, o de consumidores, declarou o Papa. Francisco concluiu dizendo que fomos feitos para ser homens e mulheres eucarísticos e que essa forma de gula tem causado muitos danos ao mundo. Peçamos ao Senhor que nos ajude no caminho da sobriedade para que todas as formas de gula não tomem conta de nossas vidas. Que tutte le forme di gola non si impadroniscono della nostra vita. Diante da onda de violência e declaração de estado de emergência no Equador, os bispos do país emitiram nota convidando o povo à unidade, paz e fraternidade. A violência, venha de onde vier, deve nos encontrar unidos para que o Equador seja o que sempre foi, um lugar de paz, de trabalho e de fraternidade.
A nota da Conferência Episcopal Equatoriana foi publicada na manhã de hoje e exorta a população à unidade, paz e fraternidade. Os bispos do Equador pedem às pessoas que não se deixem levar pelo pânico, orientam os cidadãos a não caírem na ingenuidade de resignar-se acreditando que essa luta é apenas para aqueles que governam. Como mostramos ontem, uma universidade e uma emissora de televisão foram invadidas por criminosos armados. A onda de violência começou com rebeliões no sistema prisional após a dissolução da Assembleia Nacional do país. Essa semana, após a fuga do líder da facção criminosa Los Choneros, uma das mais temidas do país, o presidente Daniel Noboa declarou 22 grupos como terroristas, decretou estado de emergência e o combate ao narcotráfico se intensificou. Na conclusão da nota, os bispos recordam que o Equador é um país de fé e confiam a Deus a integridade de cada equatoriano de bem e a estabilidade do Estado como garantia de que a paz voltará o quanto antes. Cerca de 30 mil conselheiros tutelares foram empossados hoje em todo o Brasil. A eleição regional aconteceu em outubro passado e contou com ampla participação da comunidade. Assunto para a Liana Nunes, na capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. É isso, Reinaldo. Os integrantes terão aí mandatos de 4 anos. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Os conselheiros tutelares têm a missão de proteger a infância e a adolescência no Brasil, desde denúncias de situações de violência como negligência, maus tratos e exploração sexual. No Distrito Federal, 220 titulares e 440 suplentes assumem a função de 2024 a 2027. Toda vez que a gente encontra uma criança num semáforo, num sinal da cidade, pedindo, ou em vez de estar na escola, está ali vendendo algum produto, toda a sociedade se comove com essa situação. Mas a gente nunca sabe aonde recorrer. E aí eu falava para todo mundo e continuo falando, é no conselho tutelar, é com o conselheiro e com a conselheira tutelar da sua cidade que você procura para resolver situações como essa. Na capital federal, a participação da sociedade para eleger conselheiros tutelares foi a maior do país. E o Distrito Federal foi exemplo para o país, porque foi o campeão de votos. 230 mil pessoas aqui no DF votaram para escolher os conselheiros tutelares. Durante 4 anos, os servidores públicos terão a responsabilidade de zelar pelos direitos fundamentais, como a educação, saúde, convívio familiar e proteção contra a violência. A ação em cada regional se dá a partir do recebimento de denúncias, mas o conselheiro tutelar também tem a competência de fiscalizar casos relacionados a crianças e adolescentes, mesmo sem haver queixa. No Brasil, registros do Disque 100 no último ano contabilizam 430 mil denúncias, mais da metade, 53%, referente à violência contra crianças e adolescentes. As violações de direito é mais assim dentro da família, né? O desafio do conselheiro tutelar é atuar para proteger crianças e adolescentes vulneráveis em cada comunidade. Este policial militar aposentado assume a função pela 2ª vez. Tem que ter a vontade de trabalhar e realmente fazer valer as leis que protegem as crianças e adolescentes. Eleito em outubro, Claudinei Silva assume a função consciente das atribuições do cargo. O conselheiro tem que ter convicção qual é a sua função, qual é o seu papel na rede e os outros atores da rede também. Responsabilidade capaz de salvar vidas. Olha, o governo federal anunciou um programa que abre oportunidades para uso do transporte aéreo para aposentados e estudantes do ProUni. Nós voltamos então com Liana Nunes, na capital federal, que tem mais informações. Liana. O programa Voa Brasil, viu, Reinaldo, está previsto para começar em fevereiro. O novo benefício vai permitir a venda de passagens aéreas por até R$ 200 para aposentados do INSS com renda de até 2 salários mínimos. A expectativa do governo federal é emitir cerca de 3 milhões de passagens aéreas por R$ 200 cada.
O ministro de Portos e Aeroportos afirmou que 20 milhões de aposentados do INSS, que recebem até 2 salários mínimos, e 600 mil estudantes do ProUni podem participar do programa. A ideia é permitir o benefício a pessoas que nunca viajaram de avião ou que não viajam há mais de 12 meses. A segunda etapa do programa pode beneficiar pensionistas e servidores públicos. As passagens serão disponibilizadas na internet entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. 3 das principais empresas aéreas aderiram ao programa. E vamos falar agora de agricultura. A estimativa de colheita na safra de grãos 2022-2023, anunciada pela Companhia Nacional de Abastecimento nesta terça-feira, apontou para novo recorde de produção no Brasil. Os produtores deverão colher mais de 315 milhões de toneladas na safra, um crescimento de mais de 15,8%. Os dados são do 9º levantamento da safra de grãos e foram divulgados durante transmissão online. O Brasil terá a 2ª maior produção da história do país, com uma área de plantio estimada em 78 milhões de hectares, o equivalente a 78 milhões de campos de futebol. O cultivo resistiu aos efeitos climáticos do El Niño, que gerou seca intensa no ano passado. O El Niño ele é um fenômeno natural. E ele é resultante da interação entre os oceanos e a atmosfera. E esse fenômeno, né, faz com que aquela circulação à atmosfera gere, né, consequências, né, que é o quê? A alteração dos padrões de chuva naquela região, né, de chuva e temperatura. E o El Niño, por que ele está trazendo tanta preocupação? Porque ele está sendo intensificado quando associado às mudanças climáticas que têm acontecido, né, também em todo o globo terrestre. A estimativa de colheita na safra de grãos 2022-2023 aponta para novo recorde na produção no Brasil. Os profissionais deverão colher 315,8 milhões de toneladas na safra, o que representa um volume de mais de 40 milhões de toneladas, superando o ciclo anterior. Esse tempo a agricultura brasileira ela teve avanços importantes, tanto em técnicas quanto em tecnologias. E o gráfico mostra justamente isso, mostra o ganho em produção, pautado tanto na melhoria da produtividade, quanto no incremento de área, principalmente nas áreas de segunda e terceira safra. A soja se destaca com maior crescimento neste período, com a colheita praticamente finalizada. A estimativa é de um volume de mais de 150 milhões de toneladas. O resultado supera 24% a produção da temporada passada, ou seja, cerca de 30 milhões de toneladas a mais. Para o milho, a projeção também é de novo recorde, 125,7 milhões de toneladas. E nós ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Reinaldo. Muito bom descanso para você. Obrigado, Liana. Olha, da safra a gente vai para a cotação do boi gordo, que abriu o ano em alta. Mas o preço de venda da arroba do gado de corte vem desmotivando aí os criadores que atuam com custos de produção elevados. Por outro lado, o preço mais baixo anima o consumidor. São mais de 2 décadas na fazenda, uma história de amor com a profissão. Essa é a rotina de Ezequiel, vaqueiro que atua por estas bandas há 22 anos. Gosto muito desse bicho aí. Por quê? É porque eu gosto de mexer, né? Eu sempre trabalhei nisso e gosto de fazer esse serviço. A criação de novilhos é acompanhada de perto por Ellen Marina. Sua fazenda atua na criação do boi verde, animal que se alimenta com pastagem livre de agrotóxicos. Eu engordo fêmeas, elas são precoces, e o F1 é precoce, né? Então, ela responde muito bem à engorda e é onde a gente vende para os frigoríficos. Os principais custos de produção estão ligados diretamente com os valores para manter uma fazenda ativa e produzindo. A lida com um gado de corte requer um trabalho árduo e feito diariamente. É um trabalho intenso, praticamente o ano inteiro. Pedro é o veterinário responsável por monitorar a gestação das fêmeas matrizes. Pega um lote de 200, 300, 400 vacas, 500 vacas, 800 vacas e insemina tudo no mesmo dia. A gente adianta aí pelo menos uns 40 dias de
do que ela iria emprenhar na natureza, né? Nesta semana, a cotação do boi gordo apresentou queda de quase 2%, sendo negociada a R$ 249,05 no estado de São Paulo. O que mais provoca essa queda no preço da carne hoje é o ciclo pecuário, né? É a alta demanda, daí muito gado, sobrecarrega o mercado, aí até desovar a vaca, diminuir, empresários saindo do ramo. Para o consumidor, o preço é atrativo. Para mim tá ótimo o preço, é um dos melhores. Agora baixou um pouco, né? Mas ano passado o preço estava bem alto. Mas as opiniões são diferentes. Em comparação ao ano passado, deu notar uma diferença de uns 10%, mais ou menos. O que nos ajuda, assim, algumas promoções que estão tendo, mas subiu bastante o preço. Fato é que para o pecuarista... Continuamos firmes, já passamos por muitas crises, está apertado para todo pecuarista, mas continuamos firmes, estamos aí. Olha, os serviços de meteorologia sinalizam para tempestades em algumas áreas do país nesta quinta-feira, por isso vamos chamar a Arielle Prado. Nós queremos saber dos detalhes. Boa noite para você, Arielle. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a tantas pessoas que nos acompanham. A quinta-feira com alerta de temporal no leste e também no litoral do Paraná, parte de Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul. Devido à mudança no padrão da circulação de ventos e quase toda a região tem sensação de ar abafado. A chance de temporais aumenta no sul de São Paulo, já no norte paulista, no centro-sul de Minas e no Rio de Janeiro, pancadas mais típicas de verão. Não chove em quase todo o Espírito Santo e também em parte de Minas Gerais. Tempo instável no oeste de Goiás e também no Mato Grosso. Chove a qualquer momento em Cuiabá e tem risco de temporais. Já no Distrito Federal, as pancadas de chuva intercalam com períodos de sol. Pancadas isoladas também em quase todo o Nordeste. Em praticamente todo o interior da Bahia, o tempo fica firme. A chuva é persistente no Amapá nesta quinta-feira e os temporais atingem o interior e oeste do Amazonas e tem chance de chuva a qualquer momento também no norte de Tocantins. Demais áreas, sol, calor e pancadas de chuva à tarde. Vamos saber como ficam as temperaturas nesta quinta-feira? A máxima no Rio de Janeiro chegando aos 38 graus. Em Salvador, mínima de 26, máxima de 31. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. É isso, Reinaldo. Sol, chuva que vai predominar na nossa quinta-feira. Uma ótima noite para você. O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou o prazo para a conclusão de todos os processos de habilitação ativos nos órgãos e entidades de trânsito dos estados brasileiros. Notícia positiva para quem até então enfrentava dificuldades nesse cenário. Alívio para os futuros motoristas do Brasil. Quem estava apertado com relação ao processo de habilitação terá nova oportunidade para regularizar a situação. Muitos alunos perderam prazo por conta de algumas alunas por gestação e alguns alunos que, por conta da pandemia, tiveram prejuízo de autoescola ficar fechada, depois o acúmulo de alunos para fazer aula. Então, estender o prazo foi realmente muito importante para esses alunos. A novidade publicada no fim do ano passado pelo Diário Oficial da União traz a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito para esta questão. Serão contemplados tanto condutores de veículos automotores quanto elétricos. As pessoas, infelizmente, tiveram essa dificuldade. Todo mundo teve essa dificuldade na época da pandemia, inclusive os órgãos de trânsito estaduais também. Então a gente recebeu muita demanda dos DETRANs e, claro, das pessoas que estavam sendo prejudicadas pelo prazo que já ia vencer. 2 milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades para retirar a habilitação ou concluir o processo serão beneficiados. Agora, os candidatos têm até o dia 31 de dezembro deste ano para serem condutores em suas respectivas categorias. Se possível, já procurar o CFC, já procurar agendar as aulas deles, não deixar para os últimos meses do ano, porque geralmente todo mundo faz isso.
As etapas são muito caras, então você precisa ter esse tempo para poder se organizar financeiramente. E muitas das taxas têm que ser pagas à vista. Como comentei, hoje eu estou empregada, então isso para mim não fez tanta diferença. Mas se eu estivesse na faculdade, alguma das taxas impossibilitaria o processo. Com planejamento e tranquilidade, o exame prático marca o fim da longa jornada em busca da tão sonhada habilitação. Quando a aprovação vem, melhor ainda. Foi muito gostoso, o pessoal me acalmou muito antes de ser o exame, né? Então eu fiquei bem segura, bem tranquila, porque eu já sabia. Mas assim, dá um frio na barriga, dá um nervoso, perna tremeu, mas deu tudo certo. Olha, estima-se que o tabagismo é causador de cerca de 50 doenças, entre elas o câncer de pulmão e o infarto no miocárdio. Uma pesquisa recente aponta que caminhar alguns minutos pode diminuir a vontade de fumar. É isso mesmo, Sidney? Boa noite para você. Para ser exato, 10 minutos de caminhada ao ar livre já reduz a vontade de fumar. Boa noite, Reinaldo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O estudo feito por uma universidade austríaca revela mais uma vez o quanto a atividade física pode ser uma grande aliada na luta contra o tabagismo. Por 12 anos, Rosa conviveu com o vício do cigarro. Diante do conhecimento sobre os malefícios do tabagismo, tomou uma decisão. Comecei a ler muito a respeito, matérias de saúde e tudo, e percebi que, assim, de status, fumar não tinha nada, né? Ao contrário, podia me trazer muitos problemas. Peguei e simplesmente joguei fora. E de lá, assim, nos primeiros meses foi mais difícil. E aí foi num crescente, fui abandonando, e aí abandonei realmente o hábito. Ao parar de fumar, a disposição aumentou. Conta que o exercício físico foi um grande aliado neste processo. Tornei um hábito caminhar em parques públicos. Caminhar ao ar livre frequentemente pode ajudar a reduzir o desejo por cigarros e os sintomas da abstinência. É o que revela um recente estudo realizado por uma universidade austríaca. A pesquisa avaliou 3 grupos de 16 fumantes que queriam parar de fumar. Um deles realizou exercícios em um local fechado, outro ao ar livre e o terceiro manteve o sedentarismo. No grupo que se exercitou ao ar livre, as pessoas sentiram vontade de fumar 26 minutos após a atividade. Já nos exercícios em ambiente fechado, as pessoas tiveram esse desejo 17 minutos depois. A atividade física, de fato, tem relevância para a pessoa que está parando de fumar. Essa relevância é pelo seguinte: a nicotina é uma droga que libera outros neurotransmissores no cérebro. Então, você está acostumado a ter essa liberação de neurotransmissores de uma maneira errada, digamos assim, de uma maneira que te expõe a riscos. A atividade física vai liberar alguns desses neurotransmissores, né? Porque a atividade física dá prazer. Mas esse pneumologista também lembra que o processo de parar de fumar deve ter acompanhamento específico. Nesse plano estão incluídas as orientações de atividade física, de dieta, técnicas para prevenção de recaída. E lembrando, cigarro eletrônico e cigarro de tabaco aquecido não são tratamentos de cessação de tabagismo, eles mantêm o paciente dependente da nicotina. Para Rosa, a opção por hábitos mais saudáveis foi sua melhor escolha. A persistência na vida é tudo. Se você colocar um objetivo, você tem que ir atrás dele. No caso, um objetivo, parar de fumar. Trace esse objetivo e pare de fumar. E agora vamos falar um pouco de cultura. Neste mês em que muitas famílias estão de férias, o Museu da Imigração aqui em São Paulo oferece atividades recreativas que podem ser verdadeiras aulas de história. É uma oportunidade para brincar e também para conhecer a cultura de diferentes países. Espaço para leitura, pinturas e desenhos fazem parte das atividades de férias no Museu da Imigração. No espaço de férias, as crianças podem brincar de alguns jogos, brincadeiras de diferentes países. Então elas conhecem um pouco da cultura infantil de outros lugares do mundo, né? Podem ouvir histórias também sobre ancestralidade, às vezes resgatar a cultura da própria família, né? Tem famílias migrantes aqui no Brasil de diferentes lugares do mundo inteiro e muitas vezes as
crianças conseguem entrar em contato com essas culturas através do universo da brincadeira. Então é muito interessante porque o ambiente lúdico proporciona uma riqueza na educação dessas crianças dentro do ambiente não formal, né, que é aquele ambiente da escola, aquele ambiente tradicional da educação em si. Então é uma oportunidade diferente que o museu oferece durante todo o mês de janeiro. Brincadeiras recreativas, oficinas e trabalhos manuais. Estas são as atividades do Museu da Imigração. Tem espaço para todo mundo, adultos e crianças. Eu estou brincando de pintar. O contato com o lúdico é uma alternativa para as crianças explorarem a imaginação. É gostoso para eles conviverem, conhecerem lugares novos e também conhecer um pouco da cultura daqui, da cidade, né? Então eles foram ver o trem ali, acharam super legal e estão se divertindo. A gente veio, foi ler um pouquinho, aí veio para cá e fez um piquenique. A gente consegue sair um pouquinho com eles e eles também conhecerem coisas diferentes do que só ir no shopping, só ir no parque. Brincadeiras simples divertem a criançada. Afinal, elas não precisam de muito para serem felizes. Finalmente, a Seleção Brasileira de Futebol Masculino tem um novo técnico. O nome foi oficialmente anunciado na tarde de hoje pela CBF. O cargo mais cobiçado do futebol brasileiro já tem nome e sobrenome: Dorival Júnior. Ele deixa o São Paulo para comandar o Brasil na sequência das eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior assume o lugar de Fernando Diniz, que ficou à frente da seleção por 6 jogos e conquistou 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O novo treinador, que tem 61 anos, vai estrear no comando da seleção brasileira em 2 amistosos no mês de março. Um contra a Inglaterra, dia 23, e outro contra a Espanha, no dia 26. Dorival Júnior vai ser apresentado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em entrevista coletiva marcada para esta quinta-feira, às 3 da tarde. Nessa semana, seminaristas que participam da Renovação Carismática Católica se encontram em um retiro que acontece no Ceará. Para os participantes, é o momento para cuidar da alma e fortalecer a caminhada rumo ao sacerdócio. Oração, fraternidade e festa. Esse é o tripé do Retiro Nacional para Seminaristas que há 41 anos reúne aqueles que trilham o caminho para o sacerdócio e encontram na renovação carismática um jeito de viver e rezar. Desde o seu início, o evento teve o apoio de Monsenhor Jonas Abib e desde então, todo o mês de janeiro reúne centenas de seminaristas do Brasil. A edição de 2024 acontece na Diocese do Crato, no Ceará, e tem como tema um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse renascem, de alguma forma, Deus convida a cada seminarista, a cada sacerdote que participa desse retiro a reconhecer em Deus o princípio da unidade. Unidade é essa que é em Deus, unidade entre os irmãos e a unidade com a igreja. E foi muito providencial nós termos começado o Renascem a partir da festa do batismo do Senhor, porque no batismo do Senhor a gente vê muito bem essa dinâmica do senhorio de Jesus, de uma única fé e de um só batismo muito bem explicitado na liturgia. Cerca de 130 participantes, entre seminaristas e padres de várias regiões do Brasil, participam dessa edição. Os dias são de profunda espiritualidade que, para a caminhada, são um novo impulso a continuar fazendo a vontade de Deus. Por isso, Anderson participa do Renascem pela 5ª vez. Cada Renascem que a gente participa, o Senhor fala de uma forma diferente, age em um problema diferente que a gente está vivendo, fortalece a nossa fé. Então, eu não me vejo mais uma forma melhor de aproveitar as minhas férias do que estando participando, rezando aqui no Renascem. Durante todo o tempo de seminário, o padre Hermes participou do encontro e, como sacerdote, sempre que possível, faz questão de estar perto, pois sabe que são únicas as experiências vividas nesses dias. Me ajudou a enxergar certas coisas que eu não enxergava. Entende? Então, ela me sustentou primeiramente na oração, nos sacramentos, nas devoções, etc. E a questão do convívio fraterno entre nós seminaristas, que bebemos essa espiritualidade da renovação carismática católica. Que bom, né? Que seja fecundo esse encontro. Olha, são muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio da pregação ou das pregações de Monsenhor Jonas Abib, dos missionários na Canção Nova. São memórias que marcam.
Gente do Brasil todo que se uniu à Canção Nova, tocada pela esperança cristã. Graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 32% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de janeiro. Quem faz a diferença é você que tem a liberdade para evangelizar com a Canção Nova. Conheça a obra Canção Nova e promova doações pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, o Santuário Nacional de Aparecida registrou um aumento de 10% no número de peregrinos no ano de 2023. Famílias inteiras estiveram na capital mariana da fé para agradecer e se entregaram à intercessão da rainha e padroeira do Brasil. Nos braços do avô, Sara é consagrada. Aquela que trouxe luz para a família é entregue como um sinal de fé. Nossa Senhora veio há muito tempo nos protegendo, sempre. Faz mais de 20 anos que a gente veio aqui. E a gente já consagrei ele quando era pequeno, a minha pequena também, e agora a minha netinha. Então, assim, Nossa Senhora ela é maravilhosa na nossa vida. Quando faltam palavras, o devoto se expressa com o coração. Poucos minutos são eternos para agradecer pelas inúmeras vezes que ela intercedeu por seus filhos. Experiência única, só estando aqui para sentir a sensação de paz e alegria, muita bênção. A família inteira praticamente está aqui. É só graça a Maria Santíssima também, que é nossa intercessora, mãe querida e amada. O Santuário Nacional de Aparecida foi o destino de mais de 8 milhões de devotos em 2023. São famílias que peregrinam para entregar seus pedidos, orações e agradecimentos à rainha e padroeira do Brasil. À medida que a pandemia vai se arrefecendo, as pessoas vão voltando para o convívio presencial na igreja. Isso é fundamental. E o santuário representa isso, representa a alegria de visitar Nossa Senhora e o seu santuário, a alegria de estar aqui na Casa da Mãe Aparecida. Trocar olhares, render graças, momentos profundos de intimidade. Se doar é a melhor forma de dizer obrigado. É uma alegria, por exemplo, saber que ao longo de todo o ano o nosso movimento se mantém, seja por conta das férias, seja por conta de uma atividade especial na igreja, mas a gente consegue manter esse fluxo de peregrinos ao longo de todo o ano com esse objetivo, com o objetivo de acolher, de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus. E que assim como Maria, os devotos continuem dando seu sim a Deus, com confiança e disposição. E assim, com essa expressão de fé de fiéis e peregrinos, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, a partir de 8 horas, à transmissão ao vivo da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite, paz para você.